A região do Sahel, uma ampla faixa ou cinturão no norte do continente africano, que engloba a região do deserto do Saara, a savana do Sudão e parte do Mar Vermelho no leste africano, está presenciando diversas instabilidades econômicas e golpes de estados nos últimos anos. Como parte das consequências da guerra civil na Líbia desde 2011, a instabilidade no norte do Mali, causada por uma rebelião contra o governo central explorada por grupos islâmicos que ganharam o controle da metade norte do país, a França, em resposta ao avanço terrorista, lançou uma operação militar em janeiro de 2013 para impedir que a ofensiva islâmica derrubasse o governo do Mali e para recapturar o norte do país. A operação, codinome Operação Serval, terminou com a recaptura completa de todo o território controlado pelos islâmicos até a conclusão da operação em 15 de julho de 2014. No entanto, o ex-presidente francês François Hollande estendeu a então Operação Barkhane para o Chad e Níger. A maioria das tropas francesas no Níger estava numa base aérea na capital Niamey. Grupos mais pequenos foram destacados juntamente com soldados nigerianos para a fronteira com o Mali e o Burkina Faso, onde se operam grupos jihadistas ligados ao grupo ISIS. O antigo aliado da França no Níger, o presidente deposto, Mohamed Bazoum, continua em prisão domiciliar. E um responsável dos Estados Unidos disse em outubro que Washington mantinha cerca de 1.000 militares na região, mas já não treinava nem ajudava ativamente as forças do Níger. O golpe de 26 de julho deste ano no Níger levantou questões sobre se os Estados Unidos conseguiriam continuar a presença militar de 1.100 homens no país, que autoridades e analistas dizem ter sido fundamental para combater os terroristas. Os Estados Unidos afirmaram no início deste mês que estavam prontos para retomar a cooperação com o Níger na condição de seu regime militar se comprometer com uma rápida transição para um regime civil, já que os governantes militares do Níger querem até 3 anos para a transição de volta a um governo civil. A retirada da França do Mali no ano passado deixou um sabor amargo. Depois, as bases que outrora ocupou em Menaka, Gossi e Timbuktu terem sido rapidamente ocupadas pelo grupo paramilitar russo Wagner Group, e agora o futuro do Níger é incerto após a França anunciar a maior retirada total na África. A retirada das tropas francesas no Níger se tornou uma operação complexa, com comboios rodoviários a terem de percorrer até 1.700 quilômetros em rotas desérticas por vezes perigosas, até o Centro Francês de Operações do Sahel, no vizinho Chad. O primeiro comboio rodoviário francês de tropas em retirada do Níger chegou à capital vizinha do Chad, de N'Djamena, em outubro, após 10 dias na estrada. Do Chad, as tropas francesas podem então partir por via aérea com o seu equipamento mais sensível, embora a maior parte do resto tenha de ser transportada por terra e mar. As últimas tropas francesas enviadas ao Níger para ajudar a combater a insurgência islâmica, que já dura uma década no Sahel, deixaram o país nesta sexta-feira, 22 de dezembro, selando uma retirada que desferiu mais um golpe na influência do governo francês na África Ocidental. Os oficiais do exército que tomaram o poder no Níger em julho fizeram da saída militar da França uma das suas principais exigências, fazendo eco às juntas nos vizinhos Burkina Faso e Mali, que cortaram laços de segurança de longa data com a França após os golpes de Estado em 2020 e 2022. Depois de inicialmente reagir, o presidente francês Emmanuel Macron disse em setembro que 1.500 soldados abandonariam o Níger até o final deste ano. A decisão seguiu-se a uma retirada total do Mali, concluída em agosto do ano passado, e ao fim da cooperação militar com Burkina Faso em fevereiro, mesmo quando esses países enfrentavam o agravamento dos ataques insurgentes islâmicos. Um documento que marca o fim oficial do envolvimento militar da França com o Níger foi assinado por ambas as partes na capital Niamey na sexta-feira. Um último grupo de soldados franceses uniformizados e com mochilas embarcou em um avião militar que decolou pouco depois.
O Níger sempre foi crucial para a França, pois se comportava como fonte de quase 15% do combustível de urânio para suas usinas nucleares. O Níger abrigava uma grande base da Força Aérea Francesa e um contingente de cerca de 1.500 soldados. Após a retirada das unidades do exército francês de Mali e Burkina Faso meses atrás, Paris estava assombrada pela ideia de que poderia sofrer com o mesmo revés e se retirar novamente, desta vez do Níger. Nesse caso, o único grande contingente francês na região será o do Chad, mas a partir daí será difícil para intervir no Mali, Burkina Faso, Níger e em outros países da zona do Sahel. Na verdade, o Níger era então a principal base de apoio do Ocidente no Sahel, pois também existem 2 bases militares dos Estados Unidos. Havia possibilidade de tropas legionárias da França serem enviadas. A extensa fronteira ao norte da Nigéria poderia se tornar um novo posto de comando de paz da ONU, na tentativa de intermediar e arrefecer conflitos, principalmente pelo fato de não haver bases ocidentais no país nigeriano. Já conhece a loja do Área Militar? Se não, te convido para conhecer. Temos camisetas com estampas incríveis, por um preço também que cabe no seu bolso. Então acesse umapenca.com/área militar. Uma das potências mundiais no apoio aos africanos em estado de golpe no Sahel é a Rússia, que nos últimos meses enviou mais tropas paramilitares do tipo mercenárias em Burkina Faso, Mali e Sudão, como também apoiou a junta militar contra a decisão de intervenção militar da comunidade africana. Pelas tensões emergentes e risco de intervenção estrangeira no Níger, o país suspendeu o espaço aéreo, como também encerrou as atividades de mineração para a França. A suspensão das exportações de urânio e ouro do Níger para a França, que se seguiu ao golpe militar no país, é uma resposta a anos de opressão francesa. Foi o que disse o próprio presidente turco, Recep Erdogan. O Níger fornece 15% das necessidades de urânio da França e responde por 1/5 do total de importações de urânio da União Europeia. Não se sabe se trabalhadores ligados à empresa francesa Urano foram suspensos definitivamente de suas atividades ou se até mesmo o governo do Níger tomou o controle da companhia francesa. A parte mais penosa da retirada para os franceses, para além da pressão das manifestações regulares exigindo a sua saída, realizada em frente às suas instalações, teve lugar nas bases avançadas de Oulan e Tabaré-Baré. Estas 2 bases militares estão localizadas no oeste do Níger, perto da área da Tríplice Fronteira, que faz fronteira entre Mali e Burkina Faso, onde grupos jihadistas estão ativos. Perante esse cenário tenso, os franceses tiveram de se manter discretos. Embora não tenham conseguido evacuar grande parte do seu equipamento por via aérea, uma proporção significativa de militares teve de ser exfiltrada por estrada através do vizinho Chad. Para as tropas francesas no Níger, é o fim de um período difícil a portas fechadas. Ao longo desses últimos 3 meses de desligamento, os franceses tiveram de lidar com uma junta particularmente litiosa, que estava ansiosa para que os militares franceses tentassem aproveitar a oportunidade para derrubá-la e exigia que todas as manobras, voos, helicópteros e aviões, comboios, transferência de armas, fossem formalizadas por escrito. Um duro desafio aos militares franceses e ao governo de Macron, que não estavam acostumados a serem mandados. E se gostou dessa análise e não deseja perder nenhum vídeo aqui no Área Militar, então é fácil, se inscreva e ative o sino de notificação.